Olá, eu sou Lígia Facione. Eu sou Cláudio Vilar. E nós estamos no Berlim Tech Talks. E hoje a gente vai falar sobre... Os processadores. O que é um processador, Cláudio? É uma pessoa que fica processando informações. Não é uma pessoa não, é um negocinho desse tamanho assim, ó. Então, se você tem uma pessoa que processa informações e você diz que é um tamanho assim... É um anãozinho. E a gente fala sobre tecnologia... Não é. Que isso? Não tá desenrolando essa Não. piada, Cláudio. Não tá desenrolando. Não tá. Não é uma piada. Sei lá, pensei que você fosse falar que era um advogado bem pequenininho. Não é uma piada. É só uma coisa computacional que processa informações e é bem pequenininha. Vocês vão muito longe. Pois é. Então, volta? Não era piada. Não, tá ótimo. Então tá. Vocês então que não entendem piada, eles vão saber que vocês só pensam em piada, a gente falando sério aqui. Berlim Tech Talks é um programa sério. Então vamos lá. O que é um processador? Começa de novo. Tá bom, processador é uma coisa pequenininha que processa informações e instruções de um computador. Ah, tá. E qual é a diferença entre um processador e um computador, por exemplo? Então, o computador é o todo, né? Ele tem interfaces. Então, o computador, ele tem o que a gente chama de hardware, né? E ele tem peças ou Placas. plaquinhas que são conectadas uma a outra, com cada um que tem uma responsabilidade específica. A base dela é a CPU, que é o processador em si. CPU, computer? É o Central Processing Unit. Muito bem. Central de processamento. Unidade de processamento. Unidade central de processamento. Unidade central de processamento. Tem a memória, pelo menos a máquina básica, né? Tem a memória, e, né, que a gente chama de memória RAM e tudo mais. E tem a área que faz processamento aritmético dessas instruções. Então, quando você digita a letra K no seu teclado, ele manda um sinal elétrico para o processador. Na verdade, manda para a memória primeiro. Aí a memória sabe que tem que executar aquela determinada instrução. A CPU fica fazendo um loop Fica perguntando toda hora, tem alguma coisa para processar? Tem alguma coisa para processar? Pega aquela instrução ou a sequência de instruções e executa. E uma dessas execuções é processar a informação e saber, eu tenho que mostrar um K para o monitor. Então, ele vai e manda essa informação de novo para outras áreas de... E aparece um K lá na sua tela do computador, que aí tem outros processadores que vão se preocupar em fazer aparecendo tais luzinhas aqui ou ali, né? Isso. Tem uma parte que faz o processamento gráfico, tem uma outra parte que faz o processamento de som e tudo mais, né? Você escuta às vezes um barulhinho dá. Mas, basicamente, são esses três maiores módulos, né? A memória, a área, né, central lógica de aritmética e a parte de processamento mesmo, que é a CPU. E quando a gente fala de processadores, basicamente é o que a gente fala também de CPU. Na verdade, é esse conjunto que processa as informações e que trata as informações para que possam acontecer as coisas que a gente quer que aconteçam. Acho que antigamente a gente chamava de CPU o computador inteiro, né? Vamos falar o que não é um processador? Isso! Winchester. Winchester, existe isso ainda? Eu acho que agora o pessoal chama de HD, né? Winchester era uma antiga fabricante de disco rígido que hoje eu acho que ninguém mais usa. O pessoal chama de HD, né? É o disco. Hoje ninguém mais usa HD, inclusive, né? Pois é, ainda tem isso. Hoje é memória estática, eu acho. O que não é CPU? Torre. Quer dizer, o que não é o processador? Torre. Não é. A torre é o computador. A caixa, o invólucro... Não é a CPU. Não é. O pessoal chama muito a placa-mãe, onde tem a... Então, a placa-mãe, ela é a orquestradora, vamos dizer assim, de todos esses sinais. Então, é o meio, ou a forma física, vamos dizer assim, com que o processador, né, a CPU, manda informações para qualquer outro componente, que a memória está acoplada e sabe exatamente como... o sistema operacional sabe exatamente onde escrever as coisas para que a CPU processe. E da CPU para ela saber como se comunicar com o vídeo, como se comunicar com o áudio, como se comunicar
com outras peças assim, do computador. Então, o processador é a parte principal, é o cérebro do computador, né? Exato. Então, acho que ficou claro agora que a gente está falando do cérebro. E o que a gente vai falar hoje? De como esse cérebro evoluiu desde a primeira versão que ele foi criado até hoje, em que estado que está esse cérebro. A gente tem um programa sobre computação quântica, que é uma outra geração de cérebros de computadores, mas hoje a gente vai falar dos convencionais, dos cérebros dos computadores convencionais, né? Então começou lá, acho que a primeira versão apareceu em 1970, dos anos 70, né? Olha que a história, na verdade, começou bem antes com o Tesla, na verdade, que o Tesla conseguiu... Nikola Tesla, o Nikola Tesla, que ele identificou como uma forma de passar informação através de placa, né? Placa de silício. E daí veio todo o boom de como mandar sinais elétricos numa placa em si. Fazer ele obedecer. E fazer obedecer algum tipo de instrução, usando eletricidade. E nos anos 70, na verdade, o boom começou com a fundação da Intel. O Moore, que hoje tem a Lady Moore. Tem a Lady Moore. É a Lady Moore, que é uma coisa que a gente pode falar bem depois. Mas o Moore, acho que Jeff alguma coisa, esqueci o nome do segundo fundador, eles fizeram a primeira versão de uma placa onde pudesse processar as informações de um computador de forma mais efetiva. Um pouco antes disso, vieram os computadores com fusível e tudo mais. Tem, inclusive, um no museu, o Z3, que está no Museu de Tecnologia aqui de Berlim, que a gente ainda vai ver. Nossa, é um negócio muito legal. Nossa, eu vi um Univac, que é um dos computadores que começou essa... É o vô deles. Mas acho que o Univac tem o ENIAC também, né? E aqui em Berlim, em Munique, tem os museus que tem o Univac e o ENIAC funcionando... Normalmente. Você pode fazer os cálculos, soma, essas coisas. Então, aí nessa época criaram os primeiros processadores. E aí eles conseguiram encapsular numa caixinha, né? Isso. Essa que foi a grande sacada, porque já tinha muitos anos de desenvolvimento, mas a questão do processador, ou microprocessador, é que ele colocar tudo isso dentro de uma caixinha. Eu gosto de falar que uma coisa que as pessoas não se dão conta é que o que tem dentro dessa caixinha, desse chip, é areia. Porque silício é areia. Então eu sempre digo, um processador são areias amestradas. Elas fazem o que a gente manda elas fazerem, mas é areia, gente. Isso que é um milagre. Bom, já diz o Isaac Asimov que... eu acho que não sei se é do Isaac Asimov, mas uma tecnologia ela só é realmente disruptiva quando você não consegue diferenciá-la de um milagre. Parece mágica. É uma mágica, né? É uma mágica. E acho que o processo de coisa, né? De alguém descobrir que tem como fazer algo com silício, que ele tem uma boa condução de energia e você pode controlar. Pensando, olha para a areia e pensa, vou fazer esta areia... E isso é relativamente recente, né? Em 1850, alguma coisa que descobriram como fazer esse tipo de produto com silício. Daí, né, vieram todas essas invenções e tal, os grandes computadores eram baseados em fusível. Vieram os transistores, que eram... que revolucionaram tudo de que eram máquinas, assim, mini máquinas de estado, né? De como a eletricidade passou por aquilo. Bem superficialmente como explicar isso. Mas daí vieram os processadores. Logo depois, os microprocessadores, que foi parte da Intel. A Intel, junto com uma empresa japonesa, disseram, nós temos que diminuir o tamanho disso e fazer diminuindo, cada vez diminuindo mais, né? Até virar um chip, onde uma mini placa, onde processa toda a informação do computador, que antigamente era... Nossa, tinha salas inteiras, gente. Os primeiros computadores, eles ocupavam salas enormes. Para fazer menos do que um telefone nosso faz hoje. Que é muito doido. É louco isso, né? Porque eles foram conseguindo reduzir bastante. Eu me lembro de ter estudado... O primeiro computador que eu programei, o primeiro microprocessador foi um 8086. E a gente não tinha uma tela de vídeo para programar. A gente tinha um display que mostrava números em formato hexadecimal. Formato hexadecimal vai de 1 até F. Eu não sei se tem o 0 ou não me lembro, mas tem 0 até F. E aí a gente tinha que... A instrução ela era codificada nesse formato e a gente tinha que digitar os números hexadecimais num tecladinho. Deus me livre.
E aí aparecia, e aí quando dava um erro, a gente não tem uma tela para olhar qual é a sequência de dados, era muito mais difícil. Toda a área da computação, né? Tipo, cartões perfurados e tudo mais. Eu programei com cartão perfurado. Mas assim, a questão dos processadores era o grande boom, ou porque eles são importantes na verdade, é o tamanho de coisas que podem ser processadas uma atrás da outra. Ou paralelamente agora, né? E daí ou quantas coisas podem ser, né, tratadas dentro de um chip só. E aí, depois do 80, teve 80, 86, 80, vários microprocessadores, mas aí vieram os 286, o 386, eles eram... 486, o Pentium. Aí eu parei no Pentium. Depois disso não sei mais. Então, eles são só versões de como processar a informação, né, do computador mesmo. Quanto mais rápido aquilo pode ser processado, o tipo de material, o tamanho das coisas. Foi ficando cada vez menor, esquentando cada vez mais, né? Exatamente. Todo mundo fala sobre o cooler do computador. É justamente para deixar que a temperatura do microprocessador se deixe estável, porque com os elétrons passando loucamente lá, aí o negócio esquenta, né? E até o Pentium não tinha muita diferença né, assim, a arquitetura só melhorava em termos de processamento, mas teve uma inovação de quais são as instruções que podem ser paralelizadas, ou seja, você pode processar mais ao mesmo tempo usando a mesma arquitetura. Então, tipo, é como se você tivesse duas pessoas agora dentro da placa trabalhando, fazendo aquilo. Duas pessoas dual core, então quando você comprar um processador, esse processador é dual core, é porque ele tem basicamente duas unidades de processamento, ele consegue trabalhar dentro do mesmo tempo, né? mesma plaquinha. Tem o quad-core e todos eles vieram, né, como... Quad-core são 4 pessoinhas trabalhando dentro. Trabalhando dentro. E assim vai. Né? Pois é. E aí depois apareceram uns dedicados, né? Alguns especiais para algumas funções que exigiam muito, tipo vídeo, né? Tem placas, ou CPUs, né, específicas para trabalhar com, sei lá, robótica, que só sabe algum determinado tipo de tamanho de instruções, assim, você só sabe bater, correr e andar, sei lá, alguns processos bem superficiais. Ele tem uma limitação cognitiva ali, digamos. E já tem um tempo atrás, as GPUs, que não são CPUs necessariamente, mas são unidades de processamento gráfico, que usam mais ou menos a arquitetura das CPUs, e hoje virou também um boom, não só por causa dos jogos, que tem que processar muito mais informação ao mesmo tempo, por isso que é importante a CPU também. Mas as GPUs, né, que são as unidades de processamento gráfico, estão sendo utilizadas para inteligência artificial. Então, coisas, e elas são muito rápidas, grandes matrizes ou fórmulas matemáticas que tinham que ser resolvidas pela CPU, por não ter como resolver de forma tão eficaz, as GPUs que são específicas seriam tipo exércitos de trabalhadores dedicados a fazer só um tipo de tarefa. Exatamente. É porque a CPU ela é uma unidade de processamento genérico, né? Ela faz qualquer coisa para encaminhar pacote de rede, receber, gerenciar a janela. E o GPU é uma unidade mais especializada em fazer contas muito difíceis, de ponto flutuante, de muitas variáveis. Muitas casas depois da vírgula. Né? Isso, muitas matrizes grandes, né? Então há uma corrida ainda de como otimizar as CPUs, né? Tamanho, quantidade de processamento, distribuição, botar várias que elas trabalham paralelamente e as extensões por GPU. Mas hoje tem CPU, um USB stick que você só coloca e tem como estender o processamento do seu computador por USB. Então, e para fechar, fala da lei de Moore um pouquinho. Então, a lei de Moore, ela diz que o poder computacional dobra a cada ano, né? Dobra a cada ano. Que fica, na verdade, um crescimento exponencial, né? E então era só tipo o Moore, que trabalhava na Intel, ele diz que a cada ano o poder tecnológico que eles tinham de processamento dobrava não é em relação ao original, é em relação ao ano anterior, né? Ao ano anterior. E aí é um crescimento exponencial absurdo, que se a gente comparar, sei lá, 15 anos, nem, acho que 20 anos. A lei de Moore hoje,
alguns anos foram bem maiores, então não é, tipo, não é nem o dobro, tipo, é uma coisa meio que aproximada agora, mas até uns 15, 20 anos atrás era bem... A lei era uma lei mesmo e tal. Mas hoje é surreal. A corrida de como fazer computadores menores, processando mais... E que fazem mais tarefas muito mais rápido. Você acha que a gente já está perto do limite físico e por isso que eles estão indo para o computador quântico? Olha, eu não sei se... A areia é muito barato, né? Então, o grande problema é achar um material que seja bem mais barato para fazer o mesmo tipo de trabalho. Tem algumas placas específicas que usam ouro e tudo mais. Só que é caro, né? É que não adianta muito você ter um processador que tenha, sei lá, 500 cores, que você tem 500 trabalhadores fazendo coisas em paralelo, se o seu código não é bom para rodar nesse então as linguagens de programação e os sistemas operacionais também têm que acompanhar. Na mesma medida. As arquiteturas, né, de processadores antigos, por exemplo, o macOS, né, o sistema operacional da Apple, foi o primeiro sistema operacional a suportar outros, né, a dobrar o tamanho de processamento ao mesmo tempo, vamos dizer assim. As arquiteturas têm 32 bits, que são 32 casinhas que você pode guardar a informação. E o sistema operacional da Apple, né, foi o primeiro a usar 64. O Windows, até o Windows, antes do Windows 10, não conseguia usar todas as informações. Então, imagina que você tem uma caixa e metade dela sempre fica vazia, porque o sistema operacional não sabe usar. O sistema operacional é o que conversa direto com o chip. Não é quando você faz um programinha lá em Python ou, sei lá, em alguma linguagem de programação. Essa linguagem vai conversar com o sistema operacional, que é o chefão lá, que vai dar as instruções para o processador. Então, o sistema operacional tem que ser punk, mas o que manda as instruções para ele antes, depois também, né? Então tem esse limite, tem um limite da matéria, né? Por isso que eu acho que é bem complicado. Eu acho que a gente está chegando a física, na verdade, física pura, né? A gente está chegando a um topo e é por isso que tem sistemas distribuídos, né? Você pode rodar o seu programa usando 5.000 máquinas ao mesmo tempo. Inclusive a gente falou aqui do blockchain, onde você faz a mineração das informações. Você usa, sei lá, 20.000 computadores espalhados pelo mundo. Então acho que é mais agora um conceito, como fazer software, né? A parte que funciona no computador é mais inteligente, distribuída, mas a matéria está chegando ao limite. Está chegando no limite, física. Vamos ver como é que chega lá. Quando chegar no limite, vai ter que ter um plano B para bolar algum outro jeito que não use os mesmos princípios, né? Por isso que eles estão trabalhando nos computadores quânticos, porque aí é um princípio totalmente diferente, fisicamente totalmente diferente, né? Então vamos aguardar para ver como é que vai se desdobrar, né? Mas o negócio que a Lei de Moore seja cúbico o negócio. Nossa Senhora, que medo! Então tá, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, é claro que é muita informação técnica para falar em pouco tempo. Mas se a gente puder esclarecer algumas dúvidas, se o Claudinho e o... A gente escreve lá. Porque eu entendo menos a esse respeito. Mas... Deem seus likes, façam os comentários, a gente sempre vai estar lá para ajudar vocês. Até a semana que vem. Até semana que vem.